A diversidade no futebol é algo incrível quando a gente fala que não existe certo ou errado e que até o bonito e o feio é algo subjetivo. É aí que está a graça. A gente fala de um esporte, de uma modalidade que é caótica, que é imprevisível, que claro que a gente pode trazer padrões de comportamento que aumentem a probabilidade de uma equipe ganhar, mas enfim, no fundo, qualquer atividade humana ela é cheia de nuances, que para mim é o que fascina no futebol. O meu convidado hoje é o Thiago Kozlowski. Ele tem uma experiência incrível como jogador. Ele estudou para ser técnico, tem todas as licenças da CBF, né? Palmas para o Thiago, que foi buscar o conhecimento, fala inglês, tem experiência fora do país e, como ele mesmo estava trazendo aqui para mim antes de começar a gravar, viveu de tudo no futebol, principalmente, né, o que a gente fala de submundo do futebol, não de maneira pejorativa, né, e sim as condições que muitas vezes não aparecem muito na mídia, aquelas condições que não têm o glamour que muito garoto talvez sonhe, mas que forjam um profissional. Então, Thiago, já quero te dar as boas-vindas, cara, um prazer incrível bater esse papo com você aqui no canal. Cara, vamos começar do começo mesmo, um pouco de você, de maneira resumida, Thiago, porque eu quero entrar muito no campo das ideias, dos conceitos que você fala super bem. Como que foi esse início, suas experiências, suas bagagens como jogador, até chegar onde você está hoje? A gente grava esse material numa sexta-feira 13, né? Curioso isso, 13 de agosto de 2021. Thiago, grande abraço, obrigado por estar aqui comigo. Obrigado, Marcel. Prazer estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, né? Principalmente a gente poder trocar ideias sobre futebol, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante, e principalmente quando essas ideias são divulgadas para outras pessoas e que as pessoas que vão nos assistir hoje saiam melhores do que entraram. Acho que se a gente conseguir fazer isso, é missão cumprida, né? Bom, eu comecei minha carreira no PSTC de Londrina como atleta, né? É um clube tradicional do interior do Paraná em revelação de atletas, né? Revelou Dagoberto, Jadson, Kleberson, que foi campeão do mundo, Fernandinho, entre outros, né? E eu fui atleta dessa equipe em 1998. Joguei a categoria juvenil lá e depois desse primeiro ano na categoria juvenil, eu voltei para minha cidade, onde eu fiquei sabendo que haveria um clube profissional lá, que ia disputar a terceira divisão do Campeonato Paranaense. Eu estava com 17 para 18 anos. Passei no teste, acabei jogando e sendo campeão, né? Bem resumido. E aí tive a oportunidade de ir para o Santos, nas equipes de base. E ali começou realmente a minha carreira, assim, do ponto de vista de você entrar em clubes de maior expressão, né? Aí joguei bastante tempo no estado do Paraná, em São Paulo também, clubes como Botafogo de Ribeirão Preto, Barueri, Grêmio Barueri. Enfim, aí tive jogando no Amazonas também, né? No estado de Rondônia, rodei o Brasil mesmo. Que ano jogando isso, Thiago, futebol. mais ou menos? Que ano? Rondônia foi 2008 e Manaus foi 2004. Tá, no E aí Santos ali um pouco Botafogo... antes. O Santos é 99. Legal. E aí 2001, Grêmio Barueri, onde eu vim contratado pelo Botafogo para jogar o Campeonato Brasileiro, né, 2002, 2003, e fiquei até 2004, onde eu fui para Manaus para jogar lá pelo Grêmio Coariense o Campeonato Brasileiro da Série C. Não, aquele timaço do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Não, esse foi de 2001, né? O Você time que pegou foi um campeão. pouco depois. Eu vim depois, quando esse time já tinha saído. Quem me trouxe foi o treinador Roberto Fonseca, que hoje está no Paysandu, né? Um cara bastante conhecido aí no meio. E aí, em 2005, eu tive a oportunidade de ir para o Líbano. Fui contratado pelo Al-Ahly. Al-Ahly é uma equipe de Beirute. Para quem não conhece, é a equipe financiada pelo Hezbollah, onde o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, é o presidente da equipe. Então, eu fui o primeiro não muçulmano a jogar nessa equipe, que foi bem legal, uma experiência bem legal. Tem muitas histórias dessa minha passagem no Líbano. Joguei na Síria também. E aí eu retornei ao Brasil em 2007, 2008, onde já joguei no Irati, joguei no Arapongas, né? Aí voltei a Ribeirão Preto, onde o Olé Brasil me contratou. Aí no ano de 2009, 2010, eu decidi parar de jogar para fazer outras coisas, né? Que eu comentei com você. Fui tentar vender sapato, fui tentar sair do futebol, tentar sair de todas as maneiras. E o futebol não me deixou sair, aonde veio o convite para eu pegar
a equipe do Cazaquistão, que estava vindo ao Brasil, onde o Olé Brasil abriu a maior academia de futebol da América Latina. Nós chegamos a ser a maior academia de futebol da América Latina, com mais de 120 atletas estrangeiros dentro do CT, num hotel, com 5 nacionalidades diferentes. E eu coordenei essa bagunça toda aí durante 3 anos, até receber o convite do governo do Cazaquistão para ser o treinador principal da equipe profissional desses meninos que eu treinei durante 3 anos. Eles foram alçados ao time profissional. Como o governo não queria separar os meninos, eles fundaram um time, me colocaram como treinador. E aí eu me mudei para o Cazaquistão, onde eu fiquei 1 ano e meio trabalhando com essa equipe. Nós chegamos a ficar no G4 lá, ficamos entre os 4 melhores. Foi aonde o governo decidiu renovar o contrato com o Olé Brasil aqui no Brasil para um novo grupo. Graças ao sucesso que teve lá o trabalho, eles mandaram um novo grupo ao Brasil para que eles ficassem mais 3 anos. Então foi um projeto aí a longo prazo de muito sucesso. E aí se estendeu à China, se estendeu à África, se estendeu aos Estados Unidos, a Japão, né? E graças a Deus eu tive a felicidade de estar indo a esses países, não só vendendo a metodologia de trabalho, mas também fazendo estágio. Eu tinha acesso às seleções nacionais, a equipes privadas, então eu tinha a porta aberta em poder conversar com os treinadores. Isso foi me moldando enquanto profissional também, né? Isso foi importante. E aí, ao final, quando eu retornei do Cazaquistão, eu fui técnico do Botafogo, né? Coordenador geral das categorias de base e treinador da equipe sub-20 do Botafogo de Ribeirão Preto. Fui para o Atlético Pernambucano, onde a gente conseguiu o acesso à primeira divisão do campeonato estadual pela primeira vez. Voltei, recebi uma proposta do futebol australiano, onde eu fiquei os últimos 3 anos lá como treinador principal na National Premier League. E voltei o ano passado, quando eu aceitei o convite para trabalhar junto com o Ramon Menezes para a equipe do Vasco. Então, desde então, trabalho junto com ele, Vasco, CRB e agora, por último, Vitória da Bahia. Que legal. Não, baita história, Thiago. A gente vai falar muito da carreira de treinador, mas eu queria voltar lá atrás, como jogador. Cara, eu nunca conversei, entrevistei um jogador que atuou na Síria e no Líbano. Né? Você falou que foi o primeiro não muçulmano a jogar lá. Como que foi essa experiência? Você falou de histórias. O que você destaca? Assim, até para quem está acompanhando, né, cara? Deve ser bem curioso, assim, uma vivência bem única que você teve, bem peculiar, que com certeza te ajuda para hoje, né? De bom e de ruim. O que você viveu lá que você pode destacar assim, para gente? Marcel, aqui eu vivi várias, né? Desde Bombardeio, Fujica, né? Enfim, mas assim, a que mais me marcou foi quando eu cheguei no Líbano, né? Na minha apresentação no clube. Porque naquela época a internet não era como é hoje, né? Então você não tinha tantas informações como você recebe hoje, né? Então eu sabia que o clube era um clube que brigava por título e era um dos top 3 do país. Era isso que eu sabia. Quando eu desembarquei em Beirute, eu fui levado ao centro de treinamento, né? Lá do time. E quando eu cheguei lá, o presidente me recebeu, era um cara de barba branca, óculos e um turbante cinza. Esse cara me recebeu, falou em inglês welcome para mim, welcome em inglês, me deu 3 beijos, que lá se cumprimenta com beijo, né? E falou assim, ó, o contrato tá ali, assina, e depois você volta pro hotel para descansar, né? Beleza. Assinei o contrato, né? E voltei pro hotel para descansar, para treinar no outro dia. Só que quando eu estava indo pro hotel, eu vi muito outdoor com a foto desse cara. E só que estava escrito em árabe. Eu pensei comigo, deve ser um político, um cara influente aí no país, né? Quando eu cheguei no hotel, tinha um calendário com a foto desse cara e o ano, mas em árabe. A recepcionista falava um pouquinho de inglês, eu perguntei para ela, falei, quem é esse cara aqui? Ela falou, isso aí é o Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah. Aí eu fui procurar saber quem era o Hassan Nasrallah, ele era o Bin Laden da época. Era o cara mais procurado no site do FBI, porque ele liderava uma organização criminosa, uma organização terrorista, que é o Hezbollah, né? Eu falei, caramba, acabei de ver esse cara. Ele falou, pô, esse cara não dorme na mesma noite, no mesmo lugar. E aí você vê as coincidências, né? O Roberto Cabrini, ele foi pro Líbano para fazer uma entrevista com Hassan Nasrallah. E, se não me engano, ele ficou uns 2, 3 dias de gorro, rodando o Líbano, até ele conseguir a entrevista com o cara. Eu falei, pô, acabei de encontrar esse cara, hein? Me deu 3 beijos, é o presidente do meu time. Você falou com o Cabrini?
Não, eu pensei comigo quando eu vi a Sim, reportagem, né? perfeito, perfeito. Eu falei, ó, acabei de ver aí, acabei de encontrar com ele, é o presidente do meu time. E Caramba, todos Thiago. os jogadores do Ahed, na época, eles tinham uma tatuagem no braço, Marcel, que era uma faca, um facão e uma metralhadora, que era o símbolo do Hezbollah. Olha E só. aí, quando eu morei na parte do Líbano, que era a parte muçulmana mesmo, a parte radical, que as mulheres só andavam de burca, muitas nem com o olho para fora. Eu morei nesse lado do Líbano, né? E as pessoas só me orientavam uma coisa, Tiago, brasileiro aqui não tem problema nenhum, você vai ser super bem tratado, só não use nada com relação aos Estados Unidos. Bandeira, narco, os caras não gostam. Eu falei, cara, não tenho nenhuma intenção em fazer isso. E fiquei lá um ano, cara, assim, foi uma loucura, foi uma experiência assim muito bacana, fiz muitos amigos, mas dava medo, porque quando o Hassan Nasrallah falava no país, eles pegavam arma, tiravam para cima, metralhadora, na rua, assim, o cara falando, eles atiravam. Então a gente se assusta, né? Porque não é uma coisa que você vê assim na rotina, né? E você falava E sempre com aí ele ou foi só essa vez na chegada? foi só essa vez que eu vi ele e o cara que era do Hezbollah, que era o diretor geral, falou: ó, você levou sorte que ele nunca vem cumprimentar o jogador. Você é o primeiro que ele vem cumprimentar. Olha só. Que eu não por ser eu, mas pelo fato de eu cruzar com ele na sede do clube, né? Então ele estava lá, eu cheguei, tive essa oportunidade, né? Aí eu falei, poxa, se eu soubesse na época, né, o FBI acho que estava dando não sei quantos milhões por uma informação dele, teria passado, né? Parava de jogar. Mas brincadeira à parte, foi essa aí foi marcante, rapaz. E aí, como que era com os jogadores lá, Thiago, nesse cenário, cara? Era tranquilo você fazer o seu trabalho lá ou isso de um jeito ou de outro influenciava no dia a dia? Não, era tranquilo, cara. Assim, eu era muito bem tratado pelos atletas, né? Eles praticamente me adotaram lá, né? E eu procurava aprender muito da questão da cultura. Até realmente cometi muitas gafes lá, assim, que, por exemplo, toda quarta-feira tinha jantar no clube e os atletas vinham com as esposas, né? E aí, poxa, aqui no Brasil você cumprimenta, né? Você vai com a sua esposa num jantar, pô, tudo bem, Marcel? Você cumprimenta a esposa do cara, né? Estende a mão. E Sim. eu fui estender a mão, cara. A mulher olhou para baixo. Nisso, o tradutor veio para mim, que era um cara que trabalhava no clube, e falou: Thiago, se ela olhar para você, ela pode até tomar um tapa na cara Olha. do cara, que é um desrespeito. Então você não dirige a palavra para ela. E aí, Marcel, quando a gente ia para o jantar, as mulheres ficavam numa mesa separada, os homens em outra, né? E comia-se com a mão, né? Que era uma coisa que eu falei, putz, comer com a mão, né? Só que assim, aqui no Brasil, eu falava para os caras lá no Brasil, a mulher, a gente corta a carne para ela, saladinha, amor, tá tudo bem, é desse jeito que você gosta, a gente trata pão de ló, né? Como tem que É, ser. Lá não, o cara pegava arroz, um pedaço de carne e entregava assim para ela, parecia cachorro, cara, assim, ó, sabe? Come. Não perguntava se a mulher gostava, se não gostava. Aquilo mexia comigo. Mas os caras falavam que é normal, é a cultura, então assim, eu respeitava, né? Porque eu não tô no meu país, né? Mas é uma coisa difícil de você ver, cara, assim, o tratamento que eles dão para as mulheres lá, pelo menos nessa região do Líbano que eu vi, que eu vivi, era complicado. tá certo. Ô, Thiago, vamos entrar na seara, então, de você, treinador, né, cara? Você falou ali que estava jogando, queria fazer outra coisa, você foi procurar emprego no shopping para vender sapato e tal, e de repente cai no seu colo, e você falou que literalmente caiu no seu colo, uma oportunidade para ser técnico lá no Olé Brasil. Muito bacana também a questão das habilidades, que você daí parou e pensou, falou, não, se eu vou ser treinador, que eu seja o melhor, que eu busque as habilidades e foi ticando as coisas. Conta isso pra gente, até para servir de estímulo, né? De repente, quem está acompanhando aqui o nosso bate-papo, pô, tá numa categoria de base, tá numa escolinha, quer outros objetivos, não sabe como, eu acho que a sua história serve muito como exemplo, né? Você, recente agora com o Ramon no Vasco, CRB, Vitória, times grandes, né? Do futebol brasileiro, mas não foi sempre assim, né, Thiago? Conta aí pra gente, por favor. É verdade. Quando eu recebi essa oportunidade de trabalhar no Olé Brasil, né, quando foi definida que eu seria o nomeado treinador dessa categoria que a gente conversou aqui do Sub-15 do Cazaquistão, né, eu sentei na minha mesa, assim, logo depois que eu tive o convite, eu sentei na minha mesa e comecei a pensar o que eu deveria fazer para ser um grande profissional, para ser um treinador de ponta, né? Já que eu não consegui me manter na ponta como atleta, quais foram os erros que eu cometi lá atrás, que eu não poderia cometer enquanto profissional da área técnica, mas também o que eu precisava fazer
porque quando a gente fala de atleta profissional, nós estamos falando de habilidades físicas, técnicas, né? Para o cara se elevar lá. Quando a gente vem para a área técnica, a coisa muda, porque o diploma, o papel é importante, né? Para que você tenha condições de abrir portas maiores, né? Então, eu comecei a fazer essa autoavaliação. Então, eu coloquei lá, lembro até hoje, a minha primeira anotação foi curso superior de educação física. Chique, vamos fazer. Sentei lá 5 anos na faculdade, terminei meu curso em 2011, 2016, fiz o bacharel em educação física. Licenças da CBF, né? Era uma situação que ainda não era tão divulgado, mas com a visão que você tem, você fala assim, isso aqui vai pegar. Então, é melhor eu fazer agora. Então, eu fiz da licença C a licença Pro, foram 6 anos dentro das licenças. E aí é legal até falar para o pessoal, porque a gente comentou muito sobre a questão dos valores, né, etc., né? Nós não vamos entrar na qualidade do curso, depois eu posso até falar. Claro. A gente comentou aqui um pouquinho, mas vamos falar realmente da seara dos valores. Realmente, os valores são caros, isso a CBF sabe, as pessoas que organizam o curso sabem. A gente precisa olhar com mais carinho para quem faz principalmente as licenças menores, licença C e licença B, ponto, né? Só que eu não usei isso como muleta. Eu olhei o valor, eu falei, agora eu vou fazer. Então, eu fui dar aula em faculdade de madrugada, aula de futebol, futsal, para a turma de medicina e veterinária, engenharia, que eles tinham aulas até as 10 horas da noite, e depois eles queriam treinar para os jogos universitários. Então, eu ia dar treino para essa galera, então eu ficava até 3 da manhã na USP dando treino, né? Para pegar um dinheiro para pagar o curso. Para pegar um dinheiro para pagar o curso. Apitava jogos de futebol amador de sábado e domingo, apitando jogos, né? Então, você se virava nos 30. Então, assim, eu não usei... Lógico que foi dificultoso, lógico que foi. Mas eu não usei isso como muleta para me impedir de me qualificar, entendeu? Então, eu fui lá e fui fazer. Meu sonho era terminar a licença Pro, coisa que, graças a Deus, eu consegui ano passado, depois de 6 anos, entendeu? Então, assim, as coisas, lógico que foram melhorando. Eu fui, além da minha capacitação, a minha qualidade enquanto treinador foi melhorando, e aí os meus resultados me levaram a alçar voos maiores, no qual me ajudou muito a pagar os cursos, né? A ter essa condição de poder frequentar uma licença Pro, pagar e me formar, né? Idiomas você já e tinha, aí, né, Thiago? Por essa experiência fora do país, né? Eu já tinha como atleta, e aí eu já estava começando como treinador também, porque eu comandava a Academia de Futebol Internacional. Então, eu ia por ano, eu visitava de 7 a 8 países por ano, vendendo metodologia do Olé Brasil, né? Inglês fluente, então. Inglês fluente, exato. Aí, Marcel, eu também coloquei a questão do falar o inglês. Mas aqui eu já falo, mas eu não tenho diploma. Porque é uma coisa você colocar no currículo inglês fluente, mas e o diploma? Né? Que o papel, ele fala por si, né? Você precisa provar, né, cara? Claro. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir para a Austrália trabalhar, a primeira coisa que eu fiz, entrei na faculdade, fui para a universidade da University of Southern Queensland, que é a Universidade do Sul de Queensland, aonde eu fiz o curso de inglês em nível superior, chamado English for Academic Purpose. Eles são 2 módulos, duram 1 ano e meio, onde você recebe o diploma que você tem a fluência para o inglês em nível acadêmico. Caramba. Então, eu fiz esse curso e, graças a Deus, passei, fiz tudo certinho e consegui um diploma, né? Então, para um treinador de futebol brasileiro, um dos grandes impeditivos dele trabalhar fora do Brasil é realmente o idioma. O inglês é o carro-chefe, né? Você falando inglês, você pode trabalhar em qualquer campo, porque sempre tem alguém, um tradutor que fala inglês, árabe, inglês, alemão, enfim, né? Então, eu achei fundamental ter o inglês de um nível fluente para que isso possa me ajudar na minha qualificação. Então, basicamente foi isso, né? Fora os outros cursos, né? De ABTF, Strefesp, etc., né? Que você faz, que são cursos relevantes também. E tive a sorte de ser convidado para bastante palestras, não só para poder falar de metodologia, falar de futebol, mas também eu tinha a oportunidade de participar, né? De como participante, observar, ouvinte, né? Então, isso também agregou bastante na minha qualificação. Chega um momento, Thiago, que o nível de aprendizado ele se dá na troca com pares, com pessoas que estão ali no mesmo nível ou até mesmo superior a você. Aí que você Sim. aprende, né? Sem dúvida. E é legal você sentar, por exemplo, eu tive a oportunidade de conviver muito com o Halle Haase.
é um treinador que ele tem 86 anos, ele foi o primeiro treinador a levar a Austrália para a Copa do Mundo em 74. E a história de vida desse cara é fantástica. Ele é iugoslavo, perdeu os pais na guerra, cresceu num orfanato, chegou a jogar na seleção da Iugoslávia, virou treinador de sucesso. Enfim, esse cara meio que me adotou lá na Austrália, sabe? Com esse conhecimento vasto, e ele me orientava muito. Então, eu tive a oportunidade de fazer troca com ele, troca com o treinador de seleção da Espanha, troca com o treinador de seleção da China, troca com o treinador de seleção americana, porque eu ia nesses lugares para vender o projeto, e como eram projetos governamentais ligados à federação, eu tinha que ir na federação falar de futebol com esses caras, né? Então, é espetacular a chance que você tem de conversar com uma pessoa, às vezes, que passou por algo que você não passou. Então, você aprende, você observando, você fala assim, nossa, um dia que acontecer comigo, eu não vou cometer esse tipo de situação, porque esse cara já me falou que vai acontecer, né, Marcelo? Então, o inteligente, ele aprende com os próprios erros, né? O sábio aprende com o erro dos outros. Então, eu procuro sempre seguir essa situação quando eu converso com profissionais assim que dentro daquilo que eu vejo como certo no futebol, vão agregar para mim enquanto pessoa e também como profissional, entendeu? Não, perfeito. Ô, Thiago, eu sempre pergunto, né, para os profissionais que passam aqui pelo canal, como ele melhorou através dessas buscas pelo conhecimento, né? E você já deixou muito claro que o conhecimento é um ponto importante na sua vida, na sua carreira. E, cara, se eu falo que um jogador, até se aposentar, ele está crescendo, está evoluindo, nós, como seres humanos, em qualquer área da profissão, você técnico, eu jornalista, até morrer a gente está aprendendo, cara, a gente está melhorando. Então, assim, falando do curso da CBF, no que você melhorou? Treino, visão de jogo, tática, melhor leitura, liderança, gestão, porque eu sei que se fala muito disso também nos cursos da CBF. Você fez todas as licenças, são 6 anos, a C, a B, a A e a Pro. O que você pode destacar, assim, Thiago, que você cresceu pra caramba, que você melhorou com os cursos da CBF? Olha, Marcel, eu melhorei em todos os sentidos, cara, em tudo, assim, me abriu, assim, abriu para mim, assim, uma janela de conhecimento em que, às vezes, a gente não tinha condição de chegar. Por exemplo, lá dentro dos cursos da CBF, nós vamos discutir todos os níveis de futebol e também vamos discutir todas as áreas do futebol, né? Desde da área técnica, física, das questões multidisciplinares que envolvem o futebol, né? Psicólogo, assistente social, nutricionista, etc., que o treinador precisa lidar com todas as áreas, precisa gerir todas as áreas, porque o ponto central, tudo volta para o treinador, que é gerar a performance, né? No final das contas, isso tudo gera-se performance, né? Precisamos ganhar, né? Então, assim, eu tive contato com todas as áreas e profissionais de ponta que estão realmente trabalhando no mercado. Mas o que mais me chamou a atenção, dentre tudo isso, são duas situações. A primeira, a troca de ideias entre os profissionais que lá estão. Então, Marcelo, você fazer um curso e ter do seu lado um cara como o Mano Menezes, por exemplo, como seu companheiro de turma, você ter a oportunidade de conversar com ele sobre futebol, com o Rogério Ceni, com o Dunga, com o Ramon, com enfim, Tite, que estava na minha turma também, né? O treinador da seleção brasileira estava na minha turma, César Sampaio, todos lá, né? Ricardinho, enfim. Você ter a oportunidade de conversar com esse cara e ouvir, porque tem um certo momento dentro do curso que a gente só troca experiência. Então, um treinador lá levanta e fala assim, quando eu saí de tal clube, aconteceu isso, aconteceu aquilo, o que eu deveria ter feito, já aconteceu com alguém. Cara, Marcelo, eu parava, eu falava assim, cara, se eu contar o que eu tô vendo aqui, os caras não acreditam. Tô vendo os caras abrir o livro. Isso de uma riqueza para quem está começando, que é o meu caso, fala assim, nossa senhora, sabe? Eu queria assimilar tudo aquilo, né? Fora a parte de treino, né? Que você conversa sobre treino, lembra daquele jogo, eu fiz isso, a gente troca muita ideia sobre isso. E você tem a oportunidade de conversar com caras que ganharam tudo, aí você fala assim, opa, vamos ouvir, né? Que esse cara ganhou tudo, né? Esse cara é, uma referência, né? E geralmente as observações, Marcel, são observações, cara, assim, que você para e pensa, putz, por que eu não pensei nisso antes? Mas não é que você não pensou, mas isso só vem com a experiência, o perder ou ganhar, o acerto ou erro, sabe? Que isso a vivência vai te dar. Só que o cara fala ali.
entendeu? Então, esse é um dos pilares. O segundo é que a CBF vem fazendo agora a troca de informações com outros profissionais de outros países. Por exemplo, isso, né? nós tivemos acesso à metodologia francesa, americana, holandesa, a escocesa. Esses profissionais vão lá na CBF, os treinadores de seleção ou os coordenadores gerais, né, dessas federações, falar como que se norteia o futebol no país deles. Como que é a metodologia de treinamento, como que eles veem o processo de formação, como que é no profissional. Aí abrem com materiais da seleção, de treinamento, olha só esse comportamento, como nós trabalhamos, olha como que é aqui na seleção americana, como é feito, né? O processo dos 5 Ws, when, why, que eles colocam lá as perguntas, né? Aí, cara, isso para mim, eu acho que é fundamental, porque o Brasil, de uns tempos para cá, né, a gente vem abrindo a nossa mente com os profissionais novos que vêm chegando, e os profissionais que já são consagrados também, eles se deram essa chance de abrir para receber novas informações, porque eu fico muito chateado, sabe, Marcel, quando eu ouço que os treinadores brasileiros são ultrapassados. Cara, não é verdade, cara. Realmente os caras estudam pra caramba, e depois nós vamos entrar nessa seara. O que faltava no Brasil era uma regulamentação, como tem a UEFA, vinda da Conmebol e CBF. Porque a gente nunca deixou de querer buscar conhecimento, né? A gente faz estágio e tudo, mas no Brasil não tinha um curso regulamentado como é a UEFA e agora como é a CBF Academy. Só você olhar, as turmas estão sempre lotadas e todo mundo indo se capacitar, né? Porque hoje, graças a Deus, nós temos isso dentro do nosso país. Então, eu vejo que, das minhas experiências dentro do curso, essas duas situações que eu ponderei aqui, para mim, foram as melhores. Mas o curso é excelente, eu recomendo para quem está me ouvindo e pretende fazer. Logicamente, tem a barreira da parte financeira, mas faça o esforço que vale a pena. Não, eu defendo aqui o conhecimento. Thiago, qualquer conhecimento é válido, qualquer conversa, desde que você tenha uma intencionalidade de assimilar, aprender e melhorar, cara, é válido, né? Quem está acompanhando a nossa conversa está melhorando se tiver esse radar aberto e ligado. Mas aí, Thiago, eu quero entrar na questão da sua carreira, né? Continuando, você ali com a licença Pro, a máxima formação da CBF, pelo curso conhece o Ramon Menezes e cai no Vasco da Gama, cara, como auxiliar em 2020. Né? Claro que tem um mundo ideal, perfeito, e tem um mundo real. Vou falar assim para ficar fácil o entendimento, né? Sem entrar em pormenores, mas o que você quer fazer e o que você pode fazer. Como foi essa experiência? Todo mundo acompanhou, vocês chegaram a liderar o Campeonato Brasileiro e, de repente, talvez pagaram pelo próprio sucesso, né, Thiago? Então, como foi esse contato com o Ramon? Como foi essa experiência no Vasco? Depois eu vou falar também de CRB e Vitória, mas essa do Vasco eu acho que chamou a atenção de todos nós que acompanhamos o futebol com esse guarda-chuva, com esses óculos do conhecimento, como tudo se deu de maneira tão rápido, cara. Marcel, acho que você usou a palavra perfeita. Nós pagamos pelo próprio sucesso. Talvez se a gente começasse ali perdendo, empatando, ganhando, a gente estaria no Vasco até hoje, né? Pela consistência. Mas como a gente teve uma ascensão muito rápida, né? E aí eu vou voltar um pouquinho antes de entrar nessa seara aí. Bom, eu conheci o Ramon nos cursos da CBF, né? Desde a licença B nós estamos juntos. Então, praticamente me formei com o Ramon, e aí é importante destacar que o Ramon ele foi um jogador de muito sucesso, um cara que foi top, ganhou muita coisa, né? E ele também teve essa leitura que não bastou apenas ser um grande jogador, mas ele foi buscar o conhecimento. Então, eu tive, não preciso rasgar seda para ele sabe disso, e para ninguém, mas o Ramon, eu sempre falo para ele que ele, para mim, é uma referência, por quê? Porque ele podia usar somente o nome. Ele poderia fazer isso, como a gente vê muita gente fazendo, mas ele foi um dos caras que foi buscar conhecimento. E eu falo para você, Marcel, poucas vezes eu vi um treinador com tanto entendimento de posicionamento, leitura de jogo, aquela situação que realmente, eu vou te falar assim, a inteligência de jogo, igual ao Ramon, de posicionamento, saber tirar do cara, ó, vai por aqui, vai por ali, os atalhos, leitura muito rápido, entendeu? E aí ele aliou isso à parte teórica, né? Que ele foi buscar o conhecimento, enfim. Então é um cara que eu admiro bastante nesse quesito. E aí eu tive a sorte de todos os anos que a gente fez as licenças juntos, nós caímos na mesma bancada, porque era por ordem alfabética, então o R e o T estão muito próximos, né?
E nós caímos no mesmo grupo de estudo. Grupo esse que você vai montar treinos e apresentar lá nas dinâmicas das aulas. Então, eu tive a oportunidade de conversar muito sobre futebol com o Ramon e a gente viu que a gente tinha muita coisa em comum da maneira de ver o futebol. E dentro dessas licenças, um dia ele virou para mim e falou assim: Thiago, um dia que eu pegar uma coisa grande, você vai vir comigo. E eu falei a mesma coisa. Eu falei para ele a mesma coisa. E o Ramon, por merecimento, veio essa chance para o Vasco, ele me ligou: Thiagão, vamos, Vasco e tal. Você sabe, ele nunca me escondeu nada, me falou sempre de como que eram as coisas, né? E Foi no eu meio da prontamente, pandemia, né, Thiago? no Uma meio da pandemia bombando pandemia, ali. Ainda estamos, Marcel, mas ali foi o começo e tudo muito novo, né? no meio da pandemia, eu na Austrália com mais 2 anos de contrato, lindo no clube, lindo, lindo, lindo. Não precisava provar mais nada para ninguém, casa, carro, enfim. Jogava meu golfe de quinta-feira, ia fazer churrasco meu no domingo, tava lindo lá na Austrália. Só que, cara, a questão da zona de conforto é uma coisa que me incomoda bastante. Entendeu? Então, assim, eu não queria me sentir, aqui aspas, não é contra ninguém, mas eu não queria me sentir um funcionário público. Claro. Eu queria falar assim, pô, eu me qualifiquei tanto para... Porque, assim, o que eu penso da minha vida é o seguinte, Marcel, eu quero ganhar título, eu quero entrar para a história, eu quero que um dia a minha filha entre num determinado clube e veja a foto do pai lá e ele fez história aqui. É isso que eu quero para mim. Eu busco isso dentro da minha profissão, de ser o melhor, né? E tentar provar isso através dos resultados, que infelizmente só se ganha um, né? Então é muito difícil ganhar. Por isso que eu respeito tanto quem ganha, né? As pessoas falam, ele ganhou, mas ele é ruim. Não, cara, o cara ganhou, ele é muito bom. Porque ele Qualquer deixou campeonato, né? 19 para trás. Uma Copa do Mundo, o campeonato de vários é o cara que ganha, O é cara é diferente. bom, é diferente, sem dúvida. Então eu respeito muito isso. E aí nós pegamos o Vasco, né? Dentro dessa pandemia, foi o único clube até hoje que eu trabalhei com o Ramon no Vasco, CRB e Vitória. Foi o único clube que nós tivemos tempo para treinar, tempo esse. Não que assim, Thiago, você ficou 30 dias treinando com o Vasco, não. Nós treinamos em casa os atletas, com palestras, né? Passando o modelo de jogo para cada um, como ia ser, né? Inclusive, mudamos algumas características dos jogadores. Vou pontuar aqui o Henrique, lateral esquerdo. Quem lembra da maneira do Vasco jogar, o Henrique jogava como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, né? O Henrique era um jogador muito criticado no Vasco, injustamente, ao meu ver, porque era um cara que se entregava muito e taticamente ninguém foi melhor que o Henrique dentro do Vasco. Tanto que hoje ele está no Lyon da França, contrato de 3 anos, foi vindo quem buscou ele foi o Juninho, para fazer a mesma função que ele fazia no Vasco, lá. Aí, Marcelo, entra aquela situação dos caras que entendem de futebol, né? Eu costumo dizer que o treinador é uma ilha de ignorância cercado por um monte de cara inteligente, entendeu? Então, assim, esses inteligentes não conseguiram ver o que nós fizemos com o Henrique, né? E hoje, graças a Deus, o menino está colhendo os frutos aí do esforço dele e do merecimento dele. Esse foi um dos casos que eu vou citar aqui, tá? E aí, cara, nós chegamos no Vasco, nós sabíamos das dificuldades do Vasco, das dificuldades do Campeonato Brasileiro, dificuldade essa não só em montar um time, mas também do lado financeiro, né, com atraso de salários, etc. Só que é importante salientar aqui o papel do André Mazuco, que era o gerente, muito legal, o Antônio Lopes, que era o professor Lopes também, e do Ramon, né? Nós conseguimos juntar essa equipe, ter equipe dentro do vestiário, através do Leandro Castan, do Fernando Miguel. A gente tinha um grupo muito bom de trabalho. Os caras apanhavam bastante da mídia, da torcida, mas os caras trabalhavam muito, Marcelo. Muito, muito, muito. Era ali a Vera o tempo todo. E aí o que aconteceu? Eles entenderam a metodologia, entenderam o modo que iam jogar, e a gente começou a ganhar. Nós ficamos 16 jogos invicto no Vasco, e quando nós batemos líder do Campeonato Brasileiro, uma coisa que o Ramon sempre ponderava nas reuniões era: gente, vai haver oscilação, nós temos que ter calma, na hora que oscilar nós vamos ter que ter calma, porque todo time passa por uma oscilação. Nós estamos vendo agora o Náutico, liderou o campeonato inteiro, agora perdeu 2, 3, já está em terceiro lugar, tem que ter calma, que as coisas vão voltar ao normal. Como oscilou Red Bull, como oscilou Fluminense, o Flamengo, o próprio Flamengo oscilou no campeonato, né? O Vasco chegou a hora de oscilar. Só que o que acontece? Nesse período de oscilação, nós fomos mandar embora, né? A gente estava em 6º, 7º lugar, sendo que para nós foi passado entre o 8º e 13º. Esse era o lugar que a diretoria imaginava que o Vasco deveria ficar.
nós caímos ali entre sétimo, sexto, sétimo. Nós caímos no jogo para o Bahia. Jogo esse que realmente nós jogamos mal, né? A gente sabia que nós jogamos mal. Só que aí, Marcelo, ia vir o Flamengo em casa, um clássico. 2 dias depois, era o jogo da redenção. Se a gente ganha aquele jogo ali, a gente voltava de novo lá para o G4, etc. Mas aí entra a política, era um ano de eleição no Vasco, presidente pressionado, aquilo que a gente falou, você não tem consciência de saber se um trabalho é bom ou é ruim, ele é ministrado, ele é pautado em resultado, né? O Vasco mandou o Ramon embora. E naquele momento, Marcel, isso eu falei para uma pessoa, não vou citar o nome dela, é um membro da diretoria. Quando a gente foi comunicado da decisão, eu falei, ó, o Vasco caiu hoje. Eu falei, o Vasco caiu hoje. O Vasco foi para o rebaixamento hoje. Por quê? Entrou o Sapinto, um treinador português que não conhecia. Nós não estamos falando da qualidade do cara, pelo amor de Deus. É no meio do campeonato, falando que ele não conhecia o campeonato, não sabia que é o Vasco, como é o Vasco. E como é jogar contra o Inter no Beira-Rio, como é jogar com o Palmeiras lá na Arena, como é jogar com o Grêmio na Arena do Grêmio, enfim. Ele não sabia. O Vasco caiu em queda livre. Quando chegou o Luxemburgo, já estava difícil de você trazer de volta, né? Porque muitos problemas, enfim, infelizmente o Vasco acabou caindo. Eu falo para você aqui, 100%. Se nós lá estivéssemos, o Ramon lá estivesse, o Vasco não caía. O Vasco ia ficar ali entre Ceará e Red Bull, 11º, 14º. A gente ia ficar ali, entendeu? Que era o nosso lugar. Tanto que a gente recebeu muitas mensagens de jogadores, enfim, mas infelizmente acontece. Esse é o futebol brasileiro, né, Marcelo? Infelizmente. Ô, Thiago, e pegando esse exemplo, assim, para falar do conceito, né? Essa situação do Vasco que aconteceu com vocês. A gente superestima demais treinadores, Thiago, e eu vou entrar num viés de complexidade que o treinador ele potencializa o que o clube tem. O resultado de campo de um clube de futebol, na minha opinião, é fruto de todos os departamentos. A nutricionista tem interferência, o psicólogo, o departamento jurídico. Eu lembro que o Santos caiu numa Libertadores por causa de um contrato do Carlos Sanches. É o departamento de marketing que arrecada. Então, assim, você entra numa esfera de ramonismo no Vasco, como foi mancinismo no Corinthians. Você superestima o treinador e muitas vezes subestima quando o resultado não é o esperado. Falo isso num viés de complexidade, Thiago. A gente passa por isso no Brasil, de individualizar muito para o bem e para o mal o treinador. Quando ganha, ele é o melhor do mundo e quando perde, ele é o pior. Interrompe o trabalho e acreditam que trocando o treinador, como que por mágica, o clube que está mal vai começar a funcionar bem. Você enxerga dessa maneira? Enxergo, e assim, às vezes eu vou em alguns cursos e vejo alguns profissionais palestrando, falando, né, de liderança, falando de como gerir, gestão e tal, e muitas vezes esse profissional nunca pisou no Campeonato Brasileiro de Série A ou Série B, sendo linha de frente, entende? Ele está ali nas categorias de base, né, tá falando de metodologia de treino de sub-20, sub-17, mas lá no profissional a batida é outra, né? O porquê? Realmente o treinador no Brasil, Marcel, ele tem que ser mágico. O cara que treina no Brasil e que ganha no Brasil ganha em qualquer lugar do mundo, meu amigo. Em qualquer lugar do mundo. As pessoas falam muito do Guardiola, né? A referência ao Guardiola. Eu sou um admirador do Guardiola, gosto do trabalho dele. Mas eu gostaria de ver o Guardiola pegando um Cruzeiro na Série B com esse grupo que está aí, do jeito que está, como o Luxemburgo pegou, e falar, amigão, vai lá e sobe esse time aí. Eu gostaria de ver. Todo o extracampo, né, que passa hoje o Cruzeiro. Não, como o Cruzeiro é agora. Sim, não que se o Guardiola chega um baita patrocínio, ajeita tudo. Não. Com a realidade que o Luxemburgo pegou, com a realidade que o Ramon pegou o Vitória, com a realidade que o Mancini pegou o Corinthians, que o Silvinho pegou agora. Chega lá e me mostra resultado, como esses caras já mostraram. Mas eu queria ver o Guardiola numa situação dessa, Marcel, para ver como que ele ia reagir com o que os treinadores brasileiros têm que passar. Você citou muito bem, a gente precisa da nutricionista, do psicólogo, do departamento jurídico, todos os departamentos do clube precisam funcionar de uma forma que pensem todo mundo igual, né? Sim. Paralelo a isso, existe a diretoria, que é formada por presidente, conselheiros, diretores, gerentes de futebol, enfim, que também pensam, cada um aqui tem uma cabeça e vê futebol de uma maneira diferente. E, na maioria das vezes, esse profissional chega com o aval do presidente, mas esses 4 não querem. Esses 2 querem e esses 3 não querem. Então já chega numa guerra.
né? E aí, Marcel, você tem que assumir um time numa quarta-feira para jogar no sábado, e se você perde no próximo, na terça, você já vai com a faca no pescoço, meu amigo. Não tem como fazer futebol dessa forma no Brasil, cara. Por isso que eu respeito tanto os treinadores que estão aí, e aí a gente tem que enaltecer esses profissionais, porque profissionais como, vamos lá, Mano Menezes, Rogério Ceni, Guto Ferreira, enfim, esses profissionais que estão aí, Renato Gaúcho, que estão há tanto tempo na Série A e Série B, sobrevivendo. Porque assim, mas os caras ganham super bem. Mérito, mas também, cara, o cara não tem vida, Marcelo. Entendeu? É pressão o tempo todo, é longe da família o tempo todo. Você vê o Muricy quase morreu de uma doença aí, de estresse e tal, né? Um cara que é super vencedor. Os treinadores passam por essas crises de ansiedade e o treinador, ele é sozinho, cara. Ele tem o auxiliar dele ali para ele desabafar. Ele é sozinho. E uma coisa, Marcelo, que a gente tem que ponderar também é que hoje os clubes grandes, eles têm 30 profissionais que fazem ali o staff do clube, certo? Mas 2 ou 3 respondem pelo resultado, que Não, são quem cai é o mandados técnico. embora. Eu falei de Quem cai é o superestimar. técnico, o Quem cai é o auxiliar, técnico, não é o médico. o auxiliar dele e talvez ele levou o preparador físico. Vamos ponderar assim, né? Então esses 3 caem. Os outros 27, eles estão ali, cara, esperando o outro chegar. Então, por que eu quero dizer isso? O treinador, ele tem que ter a habilidade de fazer esses outros 27 ter o mesmo nível de comprometimento que eu e você vamos ter, porque nós estamos linha de frente. Sim. Entendeu? E às vezes o cara tá ali, Marcelo, tá com 4 meses de salário atrasado, o clube já jogou de escanteio, o cara não quer mais nem saber de nada. E eu preciso desse cara. Entendeu? Eu chego lá super motivado e vamos que vamos, cara. Aí, professor, vai começar, você vai ver 1, 2 jogos, o senhor já vai ver aí, não vai dar certo. É assim, cara. Entendeu? O mundo real é assim. Não adianta a gente ficar imaginando aqui o modelo de jogo. Não dá tempo, Marcelo. Não dá tempo, entendeu? De você colocar a tua ideia. Sabe qual que é a tua ideia? É montar um time equilibrado e falar assim, eu não perco e vou jogar por uma bola. Olha a Série B como é que tá. Olha a Série B. Reativo pra caramba, os times esperando. Entendeu? Por quê? Porque se você pegar aí quantos treinadores caíram, quantos entraram, quantos estão no cargo há mais de 6 meses, dá para contar no dedo de uma mão aqui, né? Quantos estão no cargo há mais de 6 meses. Só se ganha, né? Quem Exato, ganha, é só o que se ganha. Aí você vê o Náutico liderando o campeonato, né? Um trabalho brilhante lá do Hélio dos Anjos. Eu joguei contra o Náutico ano passado, o Náutico brigando para não cair. Estava quase rebaixado para a Série C, nós ganhamos deles lá em Alagoas. Hoje o Náutico está brigando para subir. O Náutico estava invicto o campeonato todo. Perdeu um jogo em casa lá acho que 4-0 pro Confiança. O torcedor invadiu o vestiário, meu amigo. Mesmo líder da Série B, mesmo perdendo de 4. Líder, exato. Perdeu, ganhar faz parte do jogo, Marcel. E também o que eu queria ver era a torcida, o torcedor, que não está errado em cobrar, mas ele está errado a partir do momento que você quebra o patrimônio do clube, que você agride alguém, você está errado. Mas eu queria ver esse nível de cobrança dos torcedores cobrar dos nossos políticos lá que não estão fazendo as reformas, que não estão desviando dinheiro do povo. Aí sim nós temos que cobrar com essa veemência, não com violência, com veemência, cobrar os caras fortes, entendeu? Eu queria ver isso no meu país, mas infelizmente não vou ver, né? É difícil a gente falar disso, mas é uma visão que eu tenho, sabe, Marcelo? Não, Thiago, é super rico o que você está falando, cara, é de uma profundidade absurda, né? E às vezes o torcedor que acompanha aqui a gente também quer só saber de vitória, mas é muito bom entender tudo isso, né? E quando o Jorge Jesus vem e traz 7, 8 caras para trabalhar com ele, muita gente não entendeu, né? Esses caras estão comprometidos com o resultado. Não, eu já vi vários profissionais questionando, não é criticando, é questionando a comissão técnica permanente do clube. É o cara que já mora na cidade, que está ali numa situação confortável e que não vai pender para o treinador, Thiago, numa queda de braço, do que com o diretor estatutário. Vai pender para o diretor, cara. Depende do emprego dele, da estabilidade que ele tem ali. Você não é o primeiro que fala isso. Muita gente já detectou, né, em entrevista, já falou abertamente sobre isso. E aí eu vou para te devolver e te ouvir. Você acredita que os técnicos aqui no Brasil, isso é uma observação que eu já fiz há muitos anos, os que têm resultado, que você falou que estão há tantos anos, eles desenvolvem mais habilidades de sobrevivência do que propriamente de metodologia de treino, de modelo de jogo, de tática individual.
A gente, pela nossa cultura, por ser desse jeito o futebol, pelos clubes serem políticos aqui no Brasil, não dá para falar, Thiago, então quem critica que o futebol é atrasado, é mais lento, não tem intensidade. Cara, tem que ter essa visão um pouco mais profunda das coisas. Eu concordo com você. Acho que a gente tem que ponderar da seguinte situação, Marcelo. É lógico que dá para se falar de metodologia, de modelo de jogo, de comportamentos individuais, tática individual, preparação física. Eu acho que o Brasil ele é cheio de treinadores com uma gama de conhecimento muito grande nessa parte que não deve para nenhum europeu e de ninguém em lugar do mundo. Eu tive a oportunidade de fazer estágio aí com grandes nomes do futebol europeu e falo para você, velho, chegou até a me decepcionar alguns que eu vi. Eu falei, nossa, esse cara com esse nome todo, é isso aí? Entendeu? Rondozinho, campo reduzido, bem básico e vão para o jogo, sobrevivendo muito da situação, qualidade individual do atleta, da tomada de decisão do atleta e não treinada, eu já vi, tá? Também, aí o que acontece? Essa primeira pergunta que você fez, das qualidades do desenvolvimento dos treinadores, eu vejo que esses caras que estão há muito tempo no mercado, eles primeiro tiveram resultado, eles ganharam, né? Eles ganharam, montaram grandes times e tiveram grandes trabalhos, né? E outros também fizeram mais com menos, o que é mais difícil ainda. Pontua aqui, Fernando Diniz, quando foi vice-campeão paulista, Mancini, quando foi campeão da Copa do Brasil, Felipão, quando foi campeão Libertadores com o Grêmio e depois ganhou com o Cruzeiro, Luxemburgo, a capacidade de montar grandes elencos e, acima de tudo, fazer com que essas estrelas pensassem num objetivo comum, né? Que é difícil pra caramba. Então, esses caras, eles cada vez mais desenvolveram habilidades que os tornaram melhor e, consequentemente, estenderam a vida útil desse cara em alto rendimento. Entendeu? Estenderam a vida dele trabalhando, porque assim, esses treinadores não viveram de grandes trabalhos. Eles têm grandes trabalhos durante a trajetória, mas todos eles tiveram a oscilação de não ter grandes trabalhos. E o que fez esses caras continuarem sendo lembrados? Os grandes trabalhos, né? Então, quando se fala... A carreira não de é linear, né, Thiago, de um treinador? Não, ela é cheia de altos e baixos, sim, entendeu? Então, o que é o grande desafio agora para um profissional aí que está começando como eu? O nosso grande desafio é você ganhar o primeiro. Porque a partir do momento que você ganha um primeiro título importante, você vai ter aí mais ou menos uns 2 a 3 anos de sobrevida naquela divisão, porque você vai ser lembrado daquele trabalho, e aí você tem que ralar bastante para que você já encaixe outro, né? Até você chegar no nível de Luxemburgo, de Felipão, de Rogério Ceni, que hoje... Rogério Ceni é um exemplo. Ele foi lá e ganhou a Série B com o Fortaleza. Então, o Rogério Ceni cravou na Série B, né? Por ter sido um grande atleta e mostrado competência, ganhou a condição no Cruzeiro. Não deu certo, voltou para Fortaleza, né? Continuou fazendo um grande trabalho, bateu no Flamengo, campeão brasileiro. Hoje, o Rogério Ceni, ele não sai mais para um time igual ao Fortaleza, com todo o respeito. Sim. Mas ele vai para um Inter, ele vai para um Grêmio, ele talvez vá para fora do Brasil, numa outra equipe, um São Paulo. Então, o Rogério Ceni, ele bateu esse status agora, por mérito dele. Então, é disso que eu estou falando aqui, sim, entendeu? Dessa situação. E esses treinadores, quando eles absorvem quando ele tem esse tipo de situação de vencer esse tipo de torneio, Marcel, eles começam a ganhar sobrevida dentro do futebol e dentro da divisão, né? Então, Série A, Libertadores, que é o caso do Renato Gaúcho, etc., né? Mas a grande maioria, aí por isso que eu falei para você que o Brasil é um triturador de técnicos. Aí você pega um treinador cheio de ideias, um treinador que estudou, um treinador que sabe dar treino, um treinador que tem liderança. Só que o futebol no Brasil ele é tão difícil, tanto na qualidade técnica, que as equipes são muito iguais, quanto nessa situação de você gerenciar todos os departamentos mais corpo diretivo, é muito difícil ganhar, cara. E o que acontece? Esse cara sai, ele vem para a Série C. Ele cai, vem para a Série D. Daqui a pouco esse cara não tem mais trabalho. E é um baita treinador. Entendeu? Por isso que eu falo que é uma máquina de moer técnicos. Entendeu? O futebol brasileiro. Então, nós temos que repensar isso. Poxa, Thiago, como que nós podemos mudar o cenário? Poxa, a qualificação dos treinadores, isso já tem. Só que não adianta você qualificar os técnicos e quem manda nos treinadores não ser qualificado. E não fecha a conta, Marcel. Sim.
Entendeu? Não fecha a conta. É a mesma coisa eu ser um redator lá do teu jornal, você é um baita escritor, um cara que tem um talento enorme, cheio de ideias, eu chego lá e falo para você, Marcelo, não serve. Ah, mas por quê? Ah, porque eu não gostei, não quero. Mas ele não te aponta. Olha, Marcelo, você tem que escrever melhor, olha, o tempo verbal não está certo, ó, presta atenção, eu quero nessa linha aqui, em segunda, terceira pessoa, presta atenção, eu quero aqui. O cara te direciona, você fala, opa, esse cara é um cara que eu vou ouvir, entendeu? Mas, porra, apresenta para mim quem faz. Não, Não é? você toca no ponto da ferida, Thiago. É a qualificação É dos a ferida. dirigentes. Nesse modelo associativo dos clubes, com eleição a cada 2, 3 anos, cara, eu não vejo muita luz no fim do túnel. Mas, enfim. E aí, ô, Thiago, cara, o bate-papo tá incrível. Quem tá até o final com a gente deve estar se deliciando, aprendendo. E a gente pode até marcar outras entrevistas, porque tem muita coisa ainda para falar. Mas para amarrar e para finalizar, Thiago, eu sempre deixo como última questão, e você pode falar à vontade, eu vou deixar um leque bem aberto para você, porque é interessante ouvir. É o seguinte, como que você imaginaria uma entrevista nossa daqui 3 anos, dia 13 de agosto de 2024? Quero saber de você como profissional, né? Você auxiliar do Ramon, você quer ser auxiliar por mais quantos anos? Para mim, essa experiência auxiliar é super válida, Thiago. Se todo técnico, antes de bater lá em cima, como head coach, tivesse experiência auxiliar, cara, esses profissionais que são incríveis seriam ainda melhores, né? Claro que ninguém vai ser como Fábio Carilli, Carilli é só um, mas essa bagagem, Sim. né? Para mim, o que você está fazendo é incrível, cara. Parabéns para você. Mas como que você imagina, não só a sua carreira, você quer ser auxiliar, quer ser técnico, mas quantos anos, enfim, fica à vontade, mas o futebol brasileiro? Falo em termos de tática, estaremos mais ofensivos, mais defensivos? Lembrando, né? Bonito ou feio é subjetivo. Eu vejo muita beleza numa marcação em bloco médio e um contra-ataque bem executado. Ok. Sim. Nossos treinos mais sistêmicos, uma periodização tática chegando, uma linha mais espanhola. Cara, quero te ouvir sobre o futuro. Thiago, como que você imagina, como que você quer que seja o futebol? E já te agradeço porque o bate-papo foi incrível. Thiago, parabéns pelas ideias e pela clareza em falar, né? Às vezes você pode ter várias ideias e não é trivial saber verbalizar, e você sabe muito bem. Thiago, parabéns. Pô, obrigado, Marcelo. Eu vou te falar de como eu queria ver o futebol brasileiro e eu vou te falar a minha opinião de como vai estar o futebol brasileiro. Como eu queria ver, né? Eu queria ver o futebol brasileiro retornar a ser o futebol brasileiro, a ele não fugir das suas origens, a ele potencializar aquilo que o Brasil sempre teve de melhor, que é o drible, a capacidade de improvisação, né? A capacidade de nós formarmos grandes atletas e não ceifar não só a inteligência de jogo do atleta através de uma questão tática mecânica, mas você dá liberdade para o atleta criar. O Brasil sempre foi um país que gostou de ficar com a bola, que sempre atacou, né? Logicamente que você, quando ataca, você também tem que saber defender, mas a melhor defesa do Brasil sempre foi o ataque. Como a Itália tem sempre, como a gente fala, que a Itália tem a melhor linha de defesa do mundo e ganhou Copas do Mundo defendendo, né? Então, cada um tem a sua característica. Eu gostaria que o Brasil retomasse a sua característica e parasse de ficar imitando o que acontece na Europa, né? Jogo posicional, etc. Olha, nós vamos trabalhar aqui na linha da Inglaterra, nas duas linhas de 4, etc. Sendo que esses países sempre vieram para o Brasil para tentar pegar as nossas ideias, para entender como que a gente treinava os jogadores aqui, né? Então, assim, o que nós temos que pegar deles lá? A organização de treino, a maneira como os clubes precisam se comportar com seus profissionais sem atrasar salário, dar condição de trabalho. Isso sim nós temos que pegar da Europa, dos europeus, que é legal. Essa questão da organização, né? Organização de treino, os cursos estarem bem alinhados, qualificar os profissionais, mas dentro do que o futebol brasileiro tem de melhor. Entendeu? Porque nós estamos fugindo da nossa característica. Marcel, hoje você olha um Campeonato Brasileiro Sub-20, assim, vamos olhar, antigamente a gente sentava para ver um Campeonato Brasileiro Sub-20, você via Ronaldinho Gaúcho, você via Denner, você via Marcelinho Carioca, Djalminha, você via esses caras, você via esses jogadores zagueiros, por exemplo, Juan, Júnior Baiano, que apesar de chegar à Madeira, mas Júnior Baiano jogava muito, Lúcio, goleiros como Dida, meias como Ramon, Pedrinho, Felipe. E aí? Hoje você olha um Campeonato Brasileiro, você vê lá os times jogando duas linhas de 4, jogando recuado,
muito bem montado, diga-se de passagem, compactado, com os conceitos de jogo ali, dá para você ver os comportamentos, etc. Só que a bola cai no último terço do campo, você não vê mais um drible, você não vê o cara improvisar mais, o cara ele pega e toca, é um robozinho jogando, um ou outro que tem um lampejo de qualidade técnica, que faz um drible e chuta no gol, e aí esse cara começa a virar referência para o clube louco para vender ele já pula etapas, e nós não vamos entrar nesse mérito, né, que eu vi um jogador com um potencial enorme fazer isso aqui lá dentro do Vasco, entendeu? Que todo mundo pintava ele de craque, ele estava começando ainda, estava desabrochando, precisava de muitas horas de jogo ainda para chegar no nível de potencial que ele podia atender, entendeu? E ao todo, era isso que eu gostaria de ver, um futebol para frente, um futebol alegre, com ideias e conceitos de organizado, mas acima de tudo, com o nosso DNA colocado ali, um DNA ofensivo, um DNA que busca a posse da bola o tempo todo, um DNA de improvisação, de entendimento rápido de jogo. Isso que fez o Brasil ganhar 5 Copas. Perfeito? Como vai estar daqui 3 anos? Tá? Futebol mais tático do que nunca, tá? Jogos mais reativos do que nunca, times com a bunda lá atrás, tá? Você vai começar a ver muita linha de 5 defensiva, tá? Vai começar a ver muita saída de 3, mas não 3 segurando lateral, volante, 3 zagueiro mesmo, tá? Vai ver o 9 de referência, Brucutu lá dentro, né? Poucos número 10, mais meias volantes, box to box, jogadores com capacidade de marcar e jogar. Aí, entre jogar, eu ponho um parênteses, joga fazer a bola andar, porque o 10 mesmo, cabeça pensante, vai ser cada vez mais raro. Extremas, com a primeira responsabilidade de marcar, acompanhar o lateral até o final ou até o meio, com característica de velocidade, pouco drible, tapa no fundo e cruzamento. Vai ver isso, entendeu? E aí, se a gente for por esse caminho, Marcel, cada vez menos nós vamos ver treinadores jovens tendo uma sequência dentro do mercado de Série A e Série B. Ele vai até chegar, mas daqui a pouco cai de volta. Porque os trabalhos não são continuados, a não ser que a gente mude a regra. A CBF mudou a regra, né? Só que essa regra ela é cheia de buraco e os clubes estão burlando, tá? Isso é verdade, só você olhar aí. Mudou mais ou menos, né? Então, quando a CBF bateu o pé e falou assim, ó, vai mudar 2 vezes. Eu vou fazer acordo, eu posso... Não tem acordo, parceiro. O único acordo que tem é o seguinte, se você mandou o treinador embora aqui, você vai ter que pagar esse profissional todo até você contratar o segundo. Se não pagou, nós vamos tirar ponto. Não é nem tirar dinheiro, tirar ponto, porque aí o clube vai começar a te ouvir. Entendeu? Tirar ponto. Né? Dinheiro os caras arrumam, mas é ponto. Né? Aí nós vamos começar a ter treinadores chegando com ideias, tendo condições de ser um trabalho continuado, entendeu, Marcel? Mesmo que venham 2, 3, 4 derrotas, esse cara vai ter condição de mostrar o trabalho dele, né? Vai ter ali pelo menos 6, 7 meses no clube para poder, poxa, agora me cobra, né? A gente estava no processo de conhecimento dos jogadores do Vitória, mas não deu nem tempo, entendeu? Você já caiu, entendeu? E aí? Entendeu? E aí, quem perde? É o clube, é o profissional? Para mim, é os dois. Entendeu? Porque o clube, infelizmente, não deu sequência a um profissional e esse profissional, poxa, foi lá, ficou 2 meses e agora para ele arrumar um outro trabalho, enfim, como que fica, né? Então, a minha visão, infelizmente, ela é um pouquinho assim, você fala, poxa, você tá pessimista, mas não é, cara. É que realmente eu acho que o meio vai para isso. Eu não estou vendo ainda aquela luz no fim do túnel de falar assim, não, nós vamos ver um futebol para frente, um futebol que a gente vê na Europa lá, com treinadores 1, 2 anos no cargo, times aí que estão economicamente sobrevivendo, não precisam mais de ajuda de governo. Poxa, vamos olhar os grandes clubes do Brasil. Cruzeiro com 1 bilhão de dívida, o Atlético Mineiro, apesar de estar montando um grande clube endividado, Corinthians, nem se fala. Então, vamos colocar aí os outros clubes. Agora vamos Série B, Coritiba. Pô, tá com problema lá, apesar de estar indo bem agora, né? Náutico, até esse tempo atrás, brigando para não cair. Avaí, Figueirense está para fechar as portas. Avaí, acho que agora deu uma equilibrada, mas também passou por um momento difícil. Pô, Grêmio, Inter, tá com problema financeiro. Nós estamos falando de grandes clubes, Marcelo.
Clubes que são a ponta do iceberg no Brasil, imagina os menores. Sim. Né? Não, então, o buraco é mais embaixo, né, Thiago? Cara, mas que legal te ouvir. Repito, quem ficou até o final com a gente aprendeu. Espero que você, Thiago, tenha gostado. Eu adorei, foi incrível. Você tem muitas ideias. E sucesso na sua carreira. Cara, parabéns mais uma vez pela sua trajetória. Pô, jogou na Síria, jogou no Líbano, foi estudar, tá ali, né? Base, profissional, auxiliar, estudou as licenças, fez tudo da CBF e o caminho do sucesso, e para quem trabalha, ele deixa rastros, né? O sucesso ele não é obra do acaso, e sim é uma coisa construída. Thiago, mais uma vez, cara, muito obrigado, parabéns, e que seja a primeira aí de muitas entrevistas que eu ainda vou fazer com você. Thiago, grande abraço, viu? Obrigado, Marcel. Um abraço a todos aí. Foi um prazer. Valeu.